Oi, gente, aqui é o reverendo Felipe Costa, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu sou convidado de hoje do Fala Pacheco e é com muita alegria que eu gostaria de convidar vocês para curtir aqui o canal, deixar o seu joinha aí e ficar acompanhando, que aqui tem sempre atualizações, sempre um papo bom aqui com o nosso bom e velho Pacheco. O Pacheco recebe hoje com muito prazer e o pastor Felipe Costa, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele é um biblista brilhante, não só pela sua inteligência, mas também pelo interesse com que ele estuda as coisas, aquele conhecimento que passa pelo coração, que não é apenas o resultado de um estudo teórico, mas também se contamina saudavelmente pelos nossos sentimentos. Nós, os mais antigos, os mais ortodoxos, achamos que nós estamos vivendo um momento difícil para as igrejas protestantes no Brasil. Passou-se a usar o termo evangélico, e esse termo está servindo para identificar pessoas as mais diferentes possível e com as convicções as mais diferentes possíveis, que elas pensam que estão baseando na Bíblia. Então, o Felipe que está aqui, o reverendo Felipe está aqui, porque ele é um biblista zeloso e capacitado. Pacheco, alegria estar aqui falando, e é um tema mesmo muito complexo e que demanda um cuidado especial. No meio evangélico a gente tem muitas expressões para poder tratar a questão dos islâmicos, né? Principalmente depois do movimento que a gente teve no século XIX, das grandes expansões missionárias, oriundas principalmente dos Estados Unidos para o mundo. Com isso a gente vê claramente que as missões elas vão com um objetivo religioso, mas também por trás ela tem um pano de fundo também de interesse comercial de quem está enviando, embora isso quase nunca chegue ao conhecimento dos irmãos. Mais recentemente nós temos a demonização dos mundos de fé islâmica. Os mundos porque são vários tipos de islâmicos. A gente não pode dizer que todo islâmico é um terrorista em potencial, como estão dizendo. Do mesmo modo que não podemos dizer que todos os protestantes são evangélicos. Somos várias vertentes cristãs, como eles também possuem várias vertentes de compreensão do livro sagrado deles, o Corão. Utilizar o texto sagrado, principalmente o texto da chamada Grande Comissão de Mateus 28, para dizer que esses são povos que precisam ser evangelizados, e pegar texto do Antigo Testamento, mesclando, descontextualizando, é um equívoco do meio evangélico. Se nós nos atentarmos ao texto do Antigo Testamento, nós vamos ver que a bênção que estava sobre Israel está também sobre os árabes. A bênção dada a Isaac é a mesma que recebeu Ismael. Sendo assim, os muçulmanos que se entendem como descendentes de Ismael são também abençoados por Javé. São também receptores da promessa das bênçãos de Deus. Nós tivemos recentemente um pronunciamento do senhor presidente da República dizendo que vai nomear um membro do Supremo Tribunal Federal, um terrivelmente evangélico. Achamos que os adjetivos aqui não estão bem colocados, porque ninguém é terrivelmente evangélico. A pessoa pode ser amorosamente evangélico, pode ser caridosamente evangélico. Tem uma opção de adjetivos que deve acompanhar o gentílico evangélico, mas terrivelmente não. Eu gostaria de saber o que o senhor acha disso. Realmente foi algo muito mal feito pelo nosso presidente, essa fala.
É um adjetivo que não combina com o evangélico. E isso faz pensar que ele está procurando um evangélico que seja fundamentalista, extremamente conservador, extremamente fiel a uma raiz que ele imagina que seja o evangélico. Só que o evangélico da Bíblia é alguém que, sendo discípulo de Jesus, ele tem por sua marca o amor. E jamais a alcunha de terrível. Se for um evangélico terrível, ele já está negando o evangelho de Jesus Cristo. Ele se torna aquilo que os próprios evangélicos têm medo no mundo árabe, no mundo islâmico, que são os radicais de sua fé. Uma pessoa radical de sua fé é uma pessoa cega. É uma pessoa que está longe do seu livro sagrado, que já se esqueceu das raízes que unem o fiel à sua divindade. Se nós observarmos bem, o próprio Corão possui 19 capítulos, 19 suras que tratam da pessoa de Jesus Cristo, o entendendo apenas como profeta, não como divindade, mas o respeita. Existem no Corão até mesmo palavras que incitem a paz. Existem no Corão trechos que precisam de interpretação e atualização para compreensão. Se nós pegarmos os textos que falam da esposa, que a esposa tem que ser tratada como um cachorro, é terrível ver isso. Mas se nós pegarmos textos do Antigo Testamento, que diz que um filho que se abandona da cultura, da fé dos pais, ele deve ser morto, também é terrível. Do mesmo jeito que o texto do Antigo Testamento precisa ser contextualizado e respeitado no seu contexto, os textos do Corão também precisam disso. Se nós fizermos isso, nós não teremos ninguém terrivelmente muçulmano, nem terrivelmente evangélico. É difícil da gente elogiar alguma igreja, dizer que essa igreja continua sendo fiel ao Evangelho, porque isso permitiria uma comparação. E, de certo modo, afirmar que a igreja batista tradicional, é fiel ao Evangelho, de certo modo eu estou dizendo que as outras igrejas batistas não são. O que eu dizer é que os presbiterianos da IPB são os mais fiéis, de certo modo eu posso induzir alguém a pensar que os outros presbiterianos não são. Então, a questão de etimologia tem hora que é terrível. Você falou, por exemplo, terrivelmente evangélico. A palavra terrível tem a mesma raiz etimológica da palavra terror. Né? Então, essas coisas são... outra coisa também, quando você fala que vai tirar o evangelho, o ministro de um determinado grupo, a gente já sabe, não precisa ser nenhum cientista político para saber, que essa pessoa sairá daquele grupo que está em torno do presidente da República. E esse grupo a gente sabe que é dos chamados evangélicos mais fundamentalistas, mais que na verdade estão mais distantes da Bíblia. Sim. O movimento que o atual presidente da República fez ao se aproximar dos evangélicos, ao que tudo indica, é com interesse eleitoreiro apenas e de apoio para o governo. Nós temos imagens e vídeos dele se batizando, sendo batizado no Rio Jordão por um pastor evangélico. Esse é um ato muito importante para as pessoas de fé evangélica no nosso país, porque é uma inserção na fé protestante, seja ela evangelical, seja ela reformada, seja ela luterana, anglicana. Ela é um ato muito importante, e esse mesmo presidente se assume como um católico romano. Não que ser católico romano seja um problema, mas nós percebemos que essa aproximação de alguns meios evangélicos é apenas para cumprir um protocolo para ser apoiado por alguns pastores. Isso é muito ruim porque engana, cria na gente um gado eleitoreiro e não um público pensante, crítico do que está acontecendo. O reverendo,
Felipe, ele tem um cuidado muito grande para emitir suas opiniões, suas palavras, e às vezes eu tenho medo de que ele está sendo tímido em vez de... um pregador do evangelho não pode ser tímido. Eu estava lembrando aqui que logo depois da eleição, o departamento que trata de filosofia do FMG cedeu o espaço para isso, de certo modo promoveu um encontro de evangélicos para analisar as eleições, o resultado das eleições. E aí foi marcado por essa fraqueza, a falta de coragem de dizer as coisas com as palavras que devem ser ditas. E nós acabamos, tinha 62 pessoas lá. Dessas 62 pessoas, um que nem eu, assim, que é mais deslocado para falar, que fala as coisas com mais franqueza, ficaria antipático lá, de tanto cuidado que as pessoas estavam tendo para dizer as coisas. Eu fui obreiro do movimento evangélico progressista, era um negócio assim, eu não ganhava nada, então, mas também não pagava nada. Então eu fui ao Maranhão, patrocinado pela Universidade Federal, onde tem um rapaz que era do MEP, que me levou lá, e foi um passeio muito bom. Eu tive lá o prazer de estar convivendo com o Carlos Cruz, que é um pastor batista muito bom também, uma porção de gente interessante. De lá me mandaram, me indicaram, me deram as passagens, já compraram as passagens de avião para mim direitinho, mandaram para Belém do Pará. Então eu fui à igreja do reverendo Silas Câmara. É uma igreja enorme, mas grande. Dizem que cabe 4.000 pessoas, eu não duvido. Igreja muito bonita, a música de primeiríssima qualidade, muito bonita e tal. Mas eu fiquei muito decepcionado, porque da forma como as coisas lá são traídas. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao reverendo Silas Câmara, mas ele é um deputado muito votado e a atuação dele no Congresso não tem nada a ver com o fato de ele ser pastor. Ele deixa de ser pastor quando assume o microfone da Câmara. Essas coisas para mim são muito graves. A pessoa, ela veste uma roupa para a igreja e outra para ir ao trabalho. Ela é uma pessoa contando a igreja, outra contando. Ela é uma pessoa quando está em casa com a sua esposa ou com o seu marido, conforme, ela é uma pessoa desse jeito. Se ela sai do outro momento, ela é outra pessoa. A palavra sincera tem uma raiz interessante. Antigamente os ceramistas faziam o boneco, sei lá o que fizesse de cerâmica, e depois eles quebravam um pouquinho, eles pegavam a cera e tampavam o negócio com cera. E pintavam o cima, ficava muito bonito. Só que quando montava no fogo, levava o fogo, a cera derretia e ficava um buraco. A palavra sincera ela tem essa conotação de sem cera. Quer dizer, qualquer lugar que você bater é sólido. Sabe? Então, eu indiretamente estou querendo dizer que está faltando sinceridade às igrejas evangélicas. Está faltando sinceridade, faltando coragem. Eu concordo que existem muitos líderes atuais das igrejas evangélicas que são progressistas, são responsáveis com o evangelho, entenderam a mensagem do evangelho, da implantação do reino, desse compromisso que o cristão tem que ter com a realidade, mas são realmente mais calados, né? Poucos se manifestam. Eu penso que isso seja por dois motivos, Pacheco. O primeiro, por um cuidado pastoral.
É sabido que nas igrejas, mesmo as mais progressistas, elas têm um público progressista, um público médio que concorda, mas não se envolve, e um grupo conservador. Isso em qualquer igreja. Em qualquer igreja você encontra cristãos à direita e à esquerda no escopo político. E se o pastor ele assume publicamente o seu posicionamento, se ele é a voz profética, como nós vemos no Antigo Testamento, ele corre o risco de machucar muita gente e de colocar para fora mesmo. E essas pessoas vão embora. As igrejas históricas sofrem muito com isso. Uma igreja histórica como a igreja luterana, a igreja presbiteriana, dependendo da sua postura pastoral, os membros vão embora. Ainda mais com todo esse apelo há mais de 70 anos dos grupos evangelicais, né? Pentecostais, neopentecostais. Então talvez seja por um cuidado pastoral, mas também seja por posicionamento tímido, como você disse, né? Alguns possuem um certo pensamento, mas preferem deixar com que os seus membros pensem como quiserem. Talvez não seja a postura ideal, mas existem vozes no nosso país, como o pastor Ariovaldo Ramos, Ricardo Gondim, Clemir Fernandes, Henrique Vieira, tantos outros que poderia citar aqui agora, que são pastores comprometidos com o Evangelho, que não apoiam e certamente jamais apoiariam o que é feito pelo atual presidente e concordariam com as falas que sempre ganham manchetes que ele adora falar. Então, assim, tem vozes, são pequenas, são poucas, mas os que são tímidos, como você bem falou, eu prefiro pensar que é cuidado pastoral com quem está ouvindo. Coisa que é o chamado de todo pastor. Né? Nós somos chamados para apacentar. Somos profetas, todos cristãos são profetas. Mas o pastor, ele tem que lembrar que o cuidado dele com as ovelhas de Jesus é o seu primeiro chamado. Eu tenho algumas marcas, algumas cicatrizes dessa situação. De vez em quando eu me machuco com essas coisas assim. Eu falei, por exemplo, aqui quero até pedir desculpa que eu falei Carlos Cruz, não é Carlos Cruz, é Carlos Queiroz, o pastor que eu elogiei aqui lá do Nordeste, é Carlos Queiroz. A gente foi lá no Maranhão, bom, e a gente precisou de andar meio pisando em ovos lá, porque a gente estava lá, eu estava no ambiente da faculdade. Agora, eu não sou pastor, eu sou um peão, eu sou um operário de fábrica, de chão de fábrica. Agora, o pastor, quando recebe o treinamento, devia, então, estou te cobrando, não, mas o pastor recebeu de falar a verdade com medo de estar ferindo os outros. A verdade, que a verdade fosse uma coisa tão espinhenta que tivesse sempre... É preciso dar um jeito, achar um jeito de falar a verdade, sem sonegar a verdade, sem analisar, mas também que não fosse tão contundente a forma de dizer a verdade. Concordo. Tem que dizer a verdade, todo pastor tem que aprender a falar isso mesmo. No meu caso, eu falo, mas eu tento o fazer de forma homeopática. Remédio em alta dose mata, então ele tem que ter a dose certa. Quando os evangélicos começaram, alguns pastores evangélicos começaram a negociar com o presidente anterior, Michel Temer, e começaram a ir lá no Palácio do Planalto fazer oração e bajular o presidente, eu preguei sobre isso. Jesus foi levado à presença de Pilatos, e Pilatos estava ansioso para ver Jesus e conversar com Jesus e ver Jesus fazer alguma coisa. E ele ia perguntando a Jesus, e Jesus nada disse. E eu preguei na segunda igreja presbiteriana que essa deveria ser a postura de um cristão comprometido com Jesus Cristo. Não abrir a boca para negociar com governos ilegítimos, dominadores, opressores.
É certo que nem todo mundo gostou do que ouviu, mas foi a minha dose homeopática de dar uma espinhada falando a verdade. Tinha um amigo, Fernando Teles, que quando ele ia naquela linha de raciocínio do cientista político, que separa as pessoas em relação a quem está no poder. Então, no poder tem aqueles que estão no centro, tem os que estão à direita, os que estão à esquerda e tal. Sabe? E ele dizia, o Fernando falava, não, tem os que são governistas. Se Jesus Cristo for presidente, eles estão lá, mas se for o capeta também, eles estão lá. É o jeito deles ser. E aí ele fala assim, parece porco no chiqueiro, no coxo. Morde um no outro, arranca pedaço no outro, suja tudo, mas não sai de perto. Então, essa é a atração exagerada que o poder exerce sobre nós, às vezes, obriga que a gente fica parecendo porco quando está perto do coxo. Jesus Cristo passou por uma situação que ele precisou de lembrar seus discípulos que no reino dele, na proposta de mundo que ele tinha, não seria como nos demais países do mundo, né? Ele disse, olha, os demais reinos são assim, são divididos em poderes. Entre vocês não vai ser assim. Não tem essa de assentar à minha direita, à minha esquerda, não. Eu não posso dar isso para vocês, não. O que eu estou propondo aqui é que todo mundo seja igual. De que seja um reino onde a koinonia, o serviço, seja a marca. Onde o maior vai servir o menor. O que eu estou propondo não é vocês ficarem amantes do poder, não. Essa questão dos evangélicos sempre estarem buscando, agora generalizando mesmo, porque nós já tivemos um presidente luterano, né? Então nós podemos dizer que os históricos também embarcaram nisso aí. Nós temos os presbiterianos do Brasil, nossos irmãos, tão alinhados com o golpe de 64. Então, assim, sempre nós tivemos na história dos evangélicos brasileiros algum envolvimento com o poder. E isso é totalmente contrário à proposta do reino de Jesus Cristo. Você falou que no Evangelho de João tem uma passagem dos filhos de Zebedeu. Pedir a mãe. A mãe pede. Eu queria que o senhor, Isso mesmo, no seu trono, o senhor colocasse um dos meus filhos à direita, outros à sua esquerda. Né? Então, esse texto é muito ilustrativo no sentido, peraí, Jesus Cristo veio com uma missão, ele não veio aqui passear, não. Sabe? Não. E quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, esse é o preço de ser discípulo de Jesus. Eu queria agradecer muito a quem teve a paciência de esperar a gente até o final. Depois a gente vai voltar a esse assunto, tá? Muito obrigado. Até logo.